sou a Marta, trabalho em gestão de redes sociais e estratégia de social media. A minha vida antes da mentoria era caótica. Neste momento não está tão caótica, mas era bastante difícil porque eu não tinha quaisquer métodos definidos, quaisquer rotinas a nível de trabalho planeadas, porque a adaptação ao trabalho como freelancer é muito diferente quando nós estamos a trabalhar com alguém, não é? Quando nós chegamos a um escritório, já temos as nossas tarefas, sabemos o que é aquilo que vamos fazer, das 9 às 6, está tudo certo. E mesmo assim, às vezes podemos dispersar um bocadinho. Outra coisa é quando somos nós que temos que gerir o nosso tempo e o nosso trabalho. E aí é bastante diferente. E quando nós não temos esses processos, essas rotinas bem definidas, é complicado. E apesar de eu, na altura que nós nos conhecemos e começámos a mentoria, eu não estava assoberbada de trabalho, mas tinha dificuldade em fazer com que o meu tempo fosse produtivo, em que eu fosse produtiva durante aquele tempo. E a tua ajuda tem sido muito importante nesse sentido. A minha vida depois de ter iniciado a mentoria foi muito importante e está a ser muito gratificante. Porquê? Porque entretanto a minha vida mudou muito. Passei daquele ponto em que estava o caos e não tinha grande coisa para fazer e mesmo assim não conseguia organizar-me, para o ponto em que tenho muita coisa para fazer e precisei forçosamente conseguir organizar-me para conseguir fazer coisas básicas como dormir, que era uma coisa que eu não conseguia fazer. Cheguei a uma altura em que eu nem sequer conseguia dormir e isso não faz sentido, não é? Uma coisa é nós não dormimos porque excepcionalmente estamos com um trabalho e portanto aquela noite passa em claro, outra coisa é fazermos isso a regra e pronto, não é suposto. E então a tua ajuda foi fundamental nesse processo, até porque eu lembro muitas vezes de tudo o que tu me dizes em relação a isso, de organização, do planeamento, de não pormos o nosso descanso e o nosso sono em prol, está-me a faltar a palavra, mas o que eu quero dizer é não pormos tudo o resto à frente, não é? E deixarmos a nossa vida, o nosso descanso para trás, porque há formas de conseguirmos que essas 24 horas deem para fazer tudo. E eu não estava a conseguir porque não tenho. E não, agora tenho um pouquinho, mas não tinha nada planeado e definido para que isso acontecesse. Ainda estou um bocadinho a processar, não é? Porque foi tudo muito rápido. Passei daquela fase em que eu não vou conseguir fazer mais isto e vou ter que desistir, porque desistir neste caso até pode ser uma atitude inteligente e sensata, como desistir. Temos é que fazer e dar a volta a isto. E se não for, não é para dormir, não se dorme, mas tem que se entregar e há muita gente a precisar e há muita gente a querer e bora lá. De repente foi assim, do 8 a 80, em muito pouco tempo, e foi isso. A falta de processos também complicou nesse sentido, e por isso é que a tua ajuda foi tão importante, porque se tu com pouco trabalho já eras desorganizada e não conseguias ter o trabalho planeado, de repente vem uma avalanche de clientes e como é que tu fazes? É que se não te organizares, da mesma maneira como eles chegaram, eles rapidamente vão embora. Se não consegues entregar, há outra pessoa que vai conseguir fazê-lo por ti. E nós não queremos isso. Agradecer-te, primeiro que tudo, porque a tua ajuda foi preciosa, porque me permitiste ver com outra clareza aquilo que eu estava a fazer de errado, porque me permitiste e me deste ferramentas para que eu conseguisse evoluir e porque todos os dias eu vou conseguindo encontrar formas, com a tua ajuda, de melhorar os processos para que, lá está, dormir seja a regra e não a exceção, e para que eu tenha mais tempo para me organizar e para fazer mais coisas, porque o que acontecia muitas vezes é, estás muitas horas a fazer alguma coisa, podia ser feita em muito menos tempo, porque estás demasiado perdida nas tarefas ou porque te dispersas ou porque te distrais e não és tão produtiva quanto tu gostarias porque está tudo muito desorganizado. Ficas meio perdida e precisas de uma carona na tua vida. É isso que acontece. Aliás, nós conhecemos por acaso, não é? Nós conhecemos numa live e eu não fazia ideia do que é que tu fazias, tu não me conhecias de parte nenhuma e muitas das daquilo que foi falado naquele dia fazia muito sentido para mim. E parecia que tudo o que tu estavas a dizer, ou muitas das coisas que tu estavas a dizer, eu ando em contra aquilo que eu estava a sentir no momento. É como se não me conhecesse, entendes? E eu pensei, uau, como é que esta pessoa não me conhece parte nenhuma, não faz ideia da minha história, não faz ideia daquilo que eu estou a passar, porque na altura eu estava a passar por uma situação até bem mais complicada,
diz coisas tão acertadas e que com as quais eu me identifico tanto. Portanto, eu preciso desta pessoa e até disse, eu lembro-me de dizer-te no final, eu quero falar contigo, eu vou-te mandar uma mensagem, eu vou tentar perceber como é que tu me podes ajudar, porque eu acredito que tu me podes de facto ajudar. E aconteceu. Há pessoas que não têm muita noção de que a organização e o planeamento pode fazer na nossa vida e estão erradas porque faz toda a diferença. Portanto, primeiro dirias que precisam disso, precisam de ter os processos e a organização bem estruturados para conseguirem que o seu dia flua. Depois dirias que a Carolina é a pessoa certa pela forma como tu nos acompanhas, pela forma tão personalizada e tão carinhosa com que tu lidas com as nossas dores, porque eu lembro-me principalmente naqueles dias em que eu estava mais em baixo, ou que eu não acreditava que seria possível dar a volta, tu estavas sempre lá, sempre a mandar mensagem, e eu não sou a melhor aluna, porque TPCs que são para fazer, a Marta nem sempre os faz, a Marta nem sempre cumpre as tarefas, mas a Carolina está lá sempre, manda mensagem, saber se está bem, se as coisas estão a correr bem, e como é que vamos fazer, e está lá sempre. E esse cuidado e essa preocupação de tu perceberes que está ali alguém que tu pode ajudar, que sabe como é que te pode ajudar e que quer que tu dês a volta, esquece. Não há. É que nem sequer há preço que pague isso. Portanto, é incrível. És tu, Carolina.